E é isso, vamos começar nosso jornal a partir de agora. Você que está no DAI, acompanhando a gente no carro, de casa, na internet, pode acompanhar nossa transmissão a partir de agora em vídeo pelas nossas redes sociais no YouTube, no canal Band Brasília e no Facebook, na página Band News FM Brasília. Convido você também a participar, mandar sua mensagem, interagir aqui com a gente, para saber aqui dos detalhes, né, Cláudio, que vamos trazer aqui para vocês, ouvintes, ao longo da nossa transmissão. É isso, e a gente é sempre muito bem recebido. A gente está aqui com a nossa anfitriã, que é a diretora Mariana Rubac, diretora do Grupo Altevita, nos recebendo aqui mais uma vez para essa conversa, para esse bate-papo, com muita informação sempre para o ouvinte da Band News FM. Doutora Mariana, boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês de novo. E apresentar aqui também as nossas convidadas. A gente tem a Carolina Pina, que é nutricionista, está com a gente também, vai conversar aqui, trazer muita informação. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, me sinto bem feliz e vamos conversar um pouco sobre a alimentação e a nutrição na longevidade. Tem mais uma convidada, Leandro. É isso, aqui do meu lado também a Sabrina Lanza Carro, que também é nutricionista, inclusive já queria tirar essa dúvida, né? Vocês são irmãs, parentes, que têm o mesmo sobrenome, né? Cargo. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. A gente não é irmã, mas a gente tem uma paixão em comum, que é a nutrição e a longevidade, né? A nutrição no decorrer dos anos aí. São irmãs apaixonadas pela nutrição. Irmãs de carreira, né? Irmã de carreira, boa, irmã de carreira. Olha, eu queria falar, os gestores da área da saúde, eles estão pensando sempre em estratégias, né, e locais para a população idosa. A gente já falou isso aqui, a gente já trouxe números, o IBGE tem esses dados, e é uma tendência mundial, como a gente já comentou aqui outras vezes, a população mundial está envelhecendo, a população brasileira está envelhecendo, a população do Distrito Federal também está vivendo mais, as pessoas estão tendo uma maior longevidade. Então, esse é o tema aqui que a gente vai falar hoje com o nosso ouvinte, falar desse envelhecimento saudável e falar também desses cuidados multidisciplinares. E aí, doutora Mariana, a gente vai entrar aqui já nesse assunto, mas passa automaticamente pela nutrição, né, pela alimentação. A gente tem uma série de cuidados nessa área também que são importantíssimos para o idoso. Assim, na geriatria a gente tem alguns pilares, né, em todas as áreas da medicina, né, nós temos pilares. E a nutrição é um dos pilares mais importantes. Não tem como falar em saúde sem falar em nutrição. Nós somos aquilo que a gente come, né, é o nosso combustível. Então a nutrição ela é fundamental e a geriatria, eu já falei e falo sempre, o geriatra não trabalha sem equipe multi. É a única sociedade médica que é médica e não médica. Então, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. O geriatra não consegue resultado sem ter uma boa equipe ao seu lado. E sem um nutricionista, a gente não consegue o resultado que a gente precisa. Então, é fundamental. A gente não consegue realmente... Eu sou fã da nutrição, acredito demais em nutrição e acho um privilégio poder trabalhar com duas profissionais tão competentes como a Carolina e a Sabrina. É um privilégio para a gente. Diga, Leandro. Não, eu sabia que da Sabrina, né? Porque a alimentação é sempre recomendado você ter uma alimentação saudável ao longo da vida, né? Mas, assim, durante o envelhecimento, imagino que muitas pessoas, né, chegam nessa vida, às vezes exageram bastante, né? Quando são mais jovens, aí chega na fase idosa, tem que mudar os hábitos alimentares. Isso acaba impactando, né? Qual a diferença de quem ali, desde o início da vida adulta, podemos dizer assim, se dedica ali com a alimentação saudável, em relação àquela pessoa que só ali, quando chega nessa etapa, decide manter uma alimentação mais com saúde, com verduras, nutrientes. Qual é o impacto nesses casos? Claro que varia de pessoa para pessoa, né? Imagino. Sabrina, por favor. Uma pessoa que busca uma alimentação saudável, né, desde a sua infância, da vida adulta, consequentemente, ela vai ter uma terceira idade mais saudável. Então, a chance, a probabilidade de ter as doenças, comorbidades, como diabetes, pressão alta ou outro tipo de patologia, reduz bastante. Não quer dizer que não vai ter, porque tem as predisposições, mas reduz bastante. Agora, outro tipo de pessoa que já nunca, né, se atentou ou, né, se preocupou com uma alimentação saudável, não, né, uma alimentação rica em carboidratos, fast food em excesso, quando chega na terceira idade, vai sofrer as consequências ou de obesidade, ou de falta de proteínas, ou de mesmo diabetes, de pressão alta, de problemas renais.
ou de outros tipos de problema que não vão trazer uma velhice saudável para ele e uma condição de terceira idade com qualidade. Porque assim, o que a gente pensa é que na terceira idade você está com um tempo mais livre para desfrutar do que é bom para a vida. E nesse momento ele não vai poder porque ele tem as comorbidades que ele já pré-existente de uma alimentação não saudável. Né? Agora, doutora Mariana, eu quero já daqui a pouquinho tirar essa dúvida também com a Carolina, perguntar em relação à alimentação, mas a senhora falou alimentação é saúde, né? E a gente sabe que tem uma relação direta. Quais são hoje as principais doenças que afetam os idosos? Quais são aquelas que mais chamam a atenção? Os idosos vão envelhecer da forma como eles vivem. Mas existem as doenças mais comuns, né, que vêm junto do envelhecimento com uma maior frequência. E isso também está relacionado aos hábitos de vida. Claro que a gente tem a predisposição genética, mas a predisposição genética ela representa 30% do que você vai ter de problema no futuro. Então, o seu diabetes, 30% pode ser de predisposição genética, mas uma grande parte são hábitos de vida. Então, na população idosa, algumas doenças são realmente mais frequentes e mais comuns, né? Então, hipertensão, diabetes, obesidade, osteoporose, distúrbio do sono, distúrbio de humor. Então, tudo isso, o equilíbrio, a falta de equilíbrio, né? As tonturas, vertigens. Então, tudo isso são condições ou patologias que acometem mais a terceira idade. A gente consegue prevenir? A gente consegue prevenir, mas aí vem desde cedo. Ah, mas nunca teve hábitos saudáveis, não adianta mais? Não é bem assim. Alguns estragos, vamos assim dizer, já estão ali, a gente não vai reverter. Mas algumas situações a gente consegue reverter ou melhorar ou até mesmo ter uma piora mais lenta. Então, muitas vezes eu não consigo reverter aquela situação, mas eu evito que ela piore. E a tendência era piorar. Então, se eu paro a piora, já é um ótimo resultado. Então, o que a gente tem que entender é que a gente tem que fazer uma poupança financeira para envelhecer, mas uma poupança de saúde também. Muitas vezes a gente não faz a poupança de saúde. A gente precisa também. A gente precisa ter uma reserva de saúde para chegar na terceira idade justamente fazer o que a Sabrina falou, você desfrutar o tempo livre. Porque, como você disse no início, a população está envelhecendo. Mas aí a gente se pergunta, vale a pena envelhecer sem qualidade de vida? Vale a pena envelhecer se você consegue desfrutar esses anos a mais de vida. Mas se você tem anos a mais de vida com muita limitação, com muita restrição, vem aquela pergunta se aqueles anos a mais realmente se tem vida naqueles anos a mais. Já fizeram aquela pergunta para a senhora quer viver até que idade? Então, eu falo que eu quero viver, eu não quero sobreviver. Eu quero viver bem. Então, enquanto eu estiver vivendo bem, eu quero estar aqui. Mas sobreviver, eu não quero. Eu não quero. Aí, muito bem. Bom, Leandro, só aproveitar essa resposta da doutora Mariana para eu perguntar aqui para a Carolina, dessa questão, a gente falou, a doutora citou diabetes, citou várias doenças aí que tem uma relação direta com a alimentação, né? Muitos idosos precisam ter uma dieta específica, é isso? Isso, então, na verdade, não só os idosos, a gente costuma falar, o ser humano ele deve ter uma alimentação que realmente possa levar a uma promoção da saúde, a uma prevenção de doenças, para não esperar chegar em uma idade mais avançada e ter problemas de saúde. E caso tenha problemas de saúde, então a gente pode também controlar através de uma alimentação saudável. Então a interação de uma equipe multiprofissional, ele com certeza vai ser fundamental para uma boa recuperação e manutenção da saúde do estado geral das pessoas idosas. Mas quando a gente pensa em alimentação, a alimentação ela é crucial para que a gente tenha um envelhecimento saudável. Então uma alimentação equilibrada, rica em proteínas. A doutora Mariana fala de poupança e eu adoro até assim fazer uma relação voltada para a parte da nutrição, que a maior poupança que alguém pode fazer é em relação à sua massa muscular. Então, a poupança de massa muscular, principalmente com o envelhecimento, ela vai ser de fundamental importância para que a gente possa ter um envelhecimento mais saudável, mais ativo. Então, quando a gente pensa em saúde, a gente pensa realmente em um conjunto de promoções que vão favorecer um envelhecimento mais saudável e adequado. E da alimentação existem diversos alimentos que vão favorecer uma boa saúde, que vão minimizar o surgimento de doenças ou controlar, seja hipertensão, diabetes,
diabetes, dislipidemia, enfim, as doenças crônicas não transmissíveis. E aí a gente pode atuar realmente fazendo o plano alimentar equilibrado, utilizar alimentos de verdade, enfim, e restabelecer também, enfim, conhecer quem é o seu cliente, como é que aquele indivíduo, aquele paciente está, também vai ser importante em todas as fases da vida. Agora é importante a gente destacar também que não só durante a vida idosa, né? Na fase adulta nós vamos adquirindo muitas restrições, principalmente alimentares, né? O que a gente de repente comia quando era mais jovem, por exemplo, leite, queijo também que é derivado do leite, entre outras coisas, né, que a gente acaba que em uma certa etapa da vida a gente não vai aceitando da mesma forma, tem que diminuir a quantidade, né? E eu queria saber de você, Sabrina, também como é que funciona essa questão. É possível você ter um balanceamento mesmo diante de tantas restrições que vamos dizer assim, a vida nos impõe por algum motivo? Pode responder qualquer uma das duas. Sabrina primeiro, Carolina. Então, você diz restrição de leite por conta de alguma intolerância ou algum problema de saúde. A gente tem sempre a opção de suplementação. Então, na fase adulta e pensando na terceira idade, para a longevidade, assim, para a estrutura, né, fisiológica mesmo, tem a possibilidade de suplementação tanto de cálcio, né, especificamente por causa do leite, e também da proteína. Então, hoje em dia, a medicina avançada, a gente tem vários tipos de suplementos para reequilibrar essa ingestão adequada que o organismo precisa. E vários suplementos necessários para manter uma boa condição e uma boa saúde. Complementando também o que a Sabrina trouxe, eu gosto muito dos suplementos, eu acho que é válido em diversos momentos, mas eu também penso que a comida ela tem um poder extraordinário. Então, comida não é apenas alimento. Quando a gente fala da nutrição, nós não falamos apenas de nutriente, apenas de saciedade, de ganho de excesso de peso. Nós falamos também de prazer, nós falamos de histórias, de cultura. Então, a alimentação vai muito além. E quando a gente pensa em comida, para o idoso, então nós temos a proteína, que ela é de fundamental importância. Proteína a gente encontra leite, derivados do leite, nem todos os idosos têm intolerância. Para intolerância também existem alimentos específicos que não contêm. Então tem proteína também de origem vegetal que pode ser substituída. E aí nós vamos pensar, então tem um grupo das proteínas, tem cálcio, tem vitamina D, então tem vitaminas do complexo B, tem o sol, que é excelente para a síntese dessa vitamina D. E a alimentação, através do alimento mesmo, a gente vai conseguir tudo isso. Então, se a gente pensar no ovo, ele vai ser rico em vitamina do complexo B, em vitamina B12. Então, as proteínas também. Existem vários alimentos que a gente pode inserir no dia a dia quando a gente pensa em uma alimentação equilibrada. Eu costumo falar, tipo, se tem 5 cores no seu prato, você já está levando uma característica de uma variedade, de um equilíbrio alimentar, e aí você vai realmente compondo um prato com alimentos que a gente tem no nosso cotidiano, no dia a dia, que dá para inserir, dá para dar uma boa nutrição, uma alimentação equilibrada para os idosos, e se houver a necessidade de inserir algum suplemento para complementar, seja devido a uma desnutrição, uma sarcopenia, perda de massa muscular progressiva, enfim, qualquer eventualidade, a gente consegue também estar fazendo ajustes que, enfim, vai dar uma boa promoção da saúde e qualidade de vida para os nossos pacientes. Agora, doutora Mariana, aproveitando esse questionamento que o Leandro fez agora há pouco em relação ao metabolismo, me chamou a atenção, né? Porque realmente a pessoa vai envelhecendo, o metabolismo automaticamente ele muda. E aí isso tem uma relação direta com que tipo de alimento você vai consumir e até o tempo que você vai levar para fazer a digestão daquele determinado produto, né, alimento. Com o envelhecimento, o corpo muda. Até a constituição corporal muda. Então, no envelhecimento, parte da parte de musculatura, parte do corpo que é composta por água, é substituída inclusive por gordura. Por isso que às vezes os idosos desidratam mais e aí sofrem mais no calor, porque eles têm menos água corporal. E o metabolismo também muda. Então, às vezes, isso não acontece para todos, alguns alimentos ficam com uma digestão mais difícil.
E aí você tem que adaptar. Isso não tem uma regra, né? Algumas pessoas realmente elas ficam intolerantes ao leite, algumas pessoas têm dificuldade de absorção de determinados alimentos, mas tudo isso pode ser hoje em dia com os exames, pode ser medido. Então a gente pode medir essas deficiências, a gente pode acompanhar essas deficiências, e aí nessas horas, quando o alimento já não é mais suficiente, porque muitas vezes, mesmo com uma dieta adequada, uma ingesta adequada, ela não se torna suficiente para aquele idoso. E nessa idade, assim, eu acho muito difícil você mudar hábitos. Como a Carolina disse, a Sabrina disse, a alimentação, ela é um prazer também. Né, e é cultural. Então, eu lembro minha avó, por exemplo, ela cozinhava o feijão com pele de porco. Eu falava, meu Deus, mas quem ia tirar isso da cabeça dela? Não tinha como fazer ela não cozinhar o feijão e a pele de porco. Então, é uma questão cultural e mexe com emoções. E a gente tem que tentar, nessa fase, ter mais sensibilidade para adaptar ao que ele precisa, mas também ao que ele aceita. Então, muitas vezes, nós profissionais é que nos adaptamos aos hábitos daquela pessoa e inserimos ali o que é possível dentro da realidade daquela pessoa. Mas que o envelhecimento vem com mudanças fisiológicas, mudança no metabolismo. Então, eu brinco, né? Eu já passei dos 40, eu falei, agora eu não como mais, eu só provo. Porque se eu comer como eu comia, vai dar errado. Então, tudo fica diferente, né? Menina... Gente, ela é magérrima, tá? Vocês estão vendo aqui, né? A gente só prova, a gente não come mais, né? Porque se comer mesmo, igual comia, não dá muito certo. Então, o corpo vai mudando, tudo vai mudando e a gente tem que se adaptar. E aí, o que a Carol e a Sabrina falaram, quando você tem massa muscular, aí o seu metabolismo já fica mais acelerado. E muitas vezes a pessoa ela tá magrinha, mas ela tem muita gordura. É o que a gente estava conversando mais cedo, né, Sabrina? Não foi? Explica aqui para eles. Aí eu falei até o termo errado. Que a gente tem alguns idosos que visualmente, a gente olhando, parece que está magro, que está tudo bem. Só que quando a gente faz uma bioimpedância, que é um exame que a gente avalia a massa magra e a massa gorda, ele está com excesso de massa, excesso de gordura, excesso de massa gorda. O famoso percentual de gordura. Percentual de gordura muito alto e com pouca reserva de massa magra. E a massa magra, pensa assim, o que sustenta o seu corpo em pé, o seu esqueleto? É o músculo, é a massa magra. O que sustenta o idoso, principalmente, para evitar queda e por aí vai? São os músculos, né? Então, mesmo a pessoa, né, visualmente olhando, está magrinha, mas ela pode ser que ela esteja com excesso de massa gorda e não esteja nutricionalmente adequada, assim, não esteja com a nutrição adequada. Por isso a importância de uma avaliação, a importância de uma equipe multi para avaliar, não só a nutrição, mas avaliar o idoso como um todo. Ver a parte, né, da parte médica, a parte da nutrição, a parte da fisioterapia, do psicológico também, para a gente fazer uma ação em conjunto e ter benefício de um modo geral para o organismo como um todo. E Carolina, para aquele nosso ouvinte que está acompanhando a gente aqui, seja do carro, de casa, acompanhando nossa transmissão online, cuida, né, um cuidador de idoso, né, como muitas famílias temos aqui no nosso país, que dica você daria para aquele cuidador que de repente tem ali uma pessoa, ali um idoso que tem uma série de dificuldades de alimentação, né, que precisa ali de um estímulo, né, para comer um alimento que seja para reforçar, né, justamente repor esses nutrientes que são necessários. Que dica você daria para este ouvinte? Então, considero importante, em primeiro lugar, a gente conhecer esse idoso, respeitar o tempo dele, então ter paciência também, porque quando a pessoa está em um processo de envelhecimento, nós temos que realmente adaptar. Então, se houver a necessidade de adaptações, que sejam adaptações que realmente levem a um favorecimento para que ele possa ter hábitos saudáveis em todos os sentidos. Então, alimente-se em um local calmo, tranquilo, evite distrações nesse momento. Muitas vezes, nós temos os desafios da deglutição, da mastigação. Então, tá respeitando justamente essa questão de um bom ambiente. A ambiência ela é de extrema importância também para que haja uma alimentação mais adequada. Ter atenção às consistências, então evitar alimentos muito duros, que sejam alimentos mais macios ou umedecidos. Tá ofertando, ter sempre uma rotina, porque quando tem uma rotina, a gente já sabe aquilo que está esperando, então a gente já consegue estar organizando o dia. A gente sabe que tem um café da manhã, tem um lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, o jantar e antes de dormir consome alguma coisa que, no caso, é a ceia. Então, posicionar bem esse idoso é de extrema importância na hora de se alimentar, para evitar que tenha engasgo, broncoaspiração,
ter atenção com os líquidos, observa, tem reflexo de tosse, está apresentando algum tipo de alteração ali no modo de alimentar, eu acredito muito que os detalhes fazem a diferença. E é melhor a gente fazer bem feito do que tentar inventar muito ali na alimentação do idoso, porque pode não funcionar. E a gente pensar também numa hidratação, como a doutora Mariana trouxe, a questão de hidratação ela é fundamental. Muitas vezes o idoso ele vai se desidratando porque ele vai perdendo essa sensação de sede, que é natural, conforme vamos envelhecendo. Então, esteja sempre com uma garrafa de água, faça oferta em pequenos volumes, porque às vezes a pessoa vê, nossa, eu tenho que tomar um copo de água cheio e, eu não vou conseguir, então já acaba desistindo. Pequenas quantidades, várias vezes ao dia, favorece realmente que tenha um consumo mais adequado. Bom, Carolina, eu perguntei para a doutora Mariana, vou perguntar para você também. Você acha que você vai viver até quando? Já pensou nisso? Até que idade você acha que... Eu acho que assim, o mais importante é viver tendo independência. Então, eu sou muito a favor, tá falando a doutora Mariana, eu não faço ideia de quanto tempo eu vou viver, mas que eu viva com independência, porque eu acho que o sentido da vida é realmente estar vivo. Não adianta a gente não ter independência para poder usufruir de bons momentos, enfim. Essa é uma boa resposta. Sabrina, e você, já pensou nisso? Sempre. Por isso que eu cuido da alimentação, do corpo, atividade física, e eu concordo com a doutora Mariana. O sobreviver é um pouco difícil, a aceitação para o sobreviver é muito pesada, assim, o emocional, o psicológico, ele tem que ser muito bem trabalhado. E a gente corre o risco de ter que sobreviver. Mas o viver bem, assim, eu hoje, nos meus 40 e poucos anos, pula essa parte. Eu busco viver bem, com uma boa alimentação, com a prática de atividade física, cuidando da mente também e aproveitando bastante a experiência dos nossos idosos aqui, que eles são fantásticos. Importante isso. Já quero agradecer a Sabrina Lanza, a Carolina Pina, nutricionistas, conversando com a gente aqui nesse bloco. A doutora Mariana vai ficar aqui com a gente, vai seguir no próximo bloco também. A gente vai fazer aquele primeiro intervalo, Leandro, e a gente já volta com muito mais informação. Estúdio Avançado Band News FM, direto aqui da Altevita, Lago Sul, trazendo informação ao vivo com o nosso Estúdio Avançado Band News FM montado aqui na Altevita Centro Geriátricos. Nós estamos aqui na unidade do Lago Sul, falando então sobre envelhecimento saudável e também cuidados multidisciplinares. Doutora Mariana Rubac, a diretora aqui da Altevita, segue com a gente. Está com a gente agora também nesse bloco o Fábio Alcântara, que é fisioterapeuta. Fábio, bem-vindo à Band News, boa tarde para você. Boa tarde, muito prazer estar aqui hoje. Obrigado pelo convite do Grupo Altevita e também da Band News. Então, eu queria começar nesse bloco aqui, trazendo aquele dado do IBGE. Em 2060, 25% da população brasileira terá 60 anos ou mais. Então, isso evidencia o que a gente falou lá no primeiro bloco, lá na abertura, que é essa tendência de envelhecimento da população. Doutora Mariana, eu até deixei essa pergunta para esse bloco estrategicamente, porque de cada 10 médicos que eu entrevisto, que eu converso, 12 falam assim, acima de 50 anos tem que fazer musculação, porque começa a perder massa muscular. É uma preocupação, é verdade, né? É uma preocupação. A gente tem que ter a nossa reserva. Então, a musculação é uma atividade que ela impõe carga. Então, ela provoca ali ruptura muscular, e aí na regeneração da musculatura você ganha massa muscular. Então, nessa fase, como a gente estava falando até aqui da nutrição, eu também não consigo ganho de massa muscular se eu não tiver o exercício adequado com a alimentação adequada. Então, a partir dos 40 anos, muitas vezes a gente já entra com uma suplementação nesse sentido de potencializar a recuperação da musculatura e de ganhar massa muscular. Então, é importante, toda atividade física, ela é importante, claro que é, mas eu preciso fazer uma atividade física que tenha carga, que tenha impacto, para eu ter realmente o ganho de massa muscular, porque isso melhora, inclusive, o meu metabolismo. E é importante também, porque quando eu tenho esse impacto, eu faço microtraumas na minha parte óssea. Então, esse microtrauma também, ele favorece uma calcificação desses microtraumas e aí aumenta a densidade do meu osso. Então, a atividade física, para as pessoas que têm tendência à osteoporose, ela é fundamental, até para quem não tem, para você manter a sua massa óssea. Então, você tem impacto na massa óssea, que é importante, a osteoporose, e você também tem impacto na sua massa muscular, na massa magra. Então, a musculação, ela é fundamental e o resultado dela vem muito mais, assim, intensamente, mais rápido até quando você tem uma alimentação adequada. A atividade sem alimentação adequada, o resultado fica muito difícil de acontecer. E às vezes a pessoa acha que é porque ela não está fazendo a atividade certa. Mas não é, falta alimentação.
Diga, Leandro. E dentro disso, perguntar aqui para o Fábio, como é fazer esse processo, né, todo um plano de fisioterapia que é montado por um grupo que muitas vezes tem já alguma dificuldade, né, ou seja, uma limitação um pouco diferente. A carga é diferente, as repetições, como é feito isso? Esse é um trabalho bem diferente de quando a gente está numa fase mais jovem, né, da vida. Sim, com certeza. O plano de tratamento, né, tanto na fisioterapia e também na educação física, né, enfim, que tem esse cuidado com essa parte muscular, precisa, antes de tudo, ter uma avaliação, né, uma avaliação muito específica, né, e muito estruturada, que teste, né, como é que está essas capacidades físicas dele, funcionais. Então, toda avaliação nossa na fisioterapia de um idoso é diferenciada, né. São testes que são específicos, primeiramente, para essa população, já foram estudados para avaliar isso, essas condições. E também, então, a gente passa por toda a funcionalidade dele, é avaliada força muscular, o desempenho muscular, né? Equilíbrio, marcha, né? Então, entra diversos fatores que precisam ser avaliados nessa população, independente se seja um idoso ainda ativo ou um idoso que já tenha algo instalado, né? Alguma incapacidade instalada. Fábio, só aproveitando isso que a doutora Mariana estava falando há pouco, a gente falando dessa questão muscular, e eu sei que tem uma frase que com certeza você já ouviu. A pessoa diz assim, mas eu faço caminhada. Por que não adianta só fazer caminhada a partir de uma determinada idade? Não adianta fazer, não que a caminhada não seja importante, é um exercício fundamental também, né, para todas as idades. Mas a gente divide, né, os tipos de exercícios, né, e o efeito que esse exercício traz para o corpo, né. Então a caminhada, por exemplo, é um tipo de exercício aeróbico, né, que vai trabalhar primeiro a mobilidade dele, a capacidade cardiorrespiratória, mas a gente não pode deixar de lado o exercício que trabalha a parte muscular, que foi o que a doutora Mariana falou. Esse estímulo muscular precisa acontecer, porque o nosso corpo funciona, né, como uma verdadeira máquina, né, então precisa trabalhar esses músculos que vão dar, né, a qualidade desse movimento, até mesmo para ele conseguir realizar essa caminhada de forma efetiva, a parte muscular precisa estar boa. Então tem que ser em paralelo, exercícios de resistidos também e exercícios aeróbicos, que é o que a gente indica, né, geralmente. Doutora Mariana, queria que você explicasse para o nosso ouvinte como é que funciona todo esse trabalho, né? Porque tem toda uma equipe multidisciplinar por trás, né, de, por exemplo, as atividades que são propostas aqui na Altevita, por exemplo, né, que conta com nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, entre vários profissionais que fazem parte dessa equipe. Como é que funciona todo esse trabalho em conjunto para que o idoso ali possa ir caminhando ali no seu ritmo? Porque cada um tem um ritmo diferente, né? A gente não pode fazer essa comparação que muitas vezes a gente faz, né? Mas ele já consegue isso, mas calma, mas você não é ele, né? É aquele exemplo que nossa mãe dava quando a gente era pequeno, eu posso fazer isso. Não, mas ele faz, mas você não é ele, né? E nessa idade, assim, a gente percebe que por causa de algumas restrições, isso é mais comum acontecer também, né, doutor? Eu falo que eu tive o privilégio aqui no Grupo Altevita, desde que a gente começou, como a minha formação foi aqui na UNB, e ali eu tive o privilégio de ser formada pelo Dr. Renato Maia, saudoso Dr. Renato Maia, a gente sempre trabalhou com a equipe multi. Então, a Universidade de Brasília, ela sempre trabalhou com a equipe multi. Então, a gente sempre conseguiu trazer para o Grupo Altevita uma equipe multi, e eu tive o privilégio, eu falo assim, de trabalhar com pessoas fantásticas, como eu estava falando antes. O Fábio é da equipe da 3ID, é um parceiro nosso, e é um dos melhores fisioterapeutas com quem a gente já trabalhou. O olhar é diferente, né? As nutricionistas também, o olhar é diferente. O idoso, ele tem suas particularidades. Quando a gente está falando ainda de um residencial, que muitas vezes a gente recebe idosos mais frágeis, isso faz uma diferença muito maior ainda, porque as particularidades, elas realmente são impactantes. Então, cada idoso envelhece de uma forma. Quando a gente fala de equipe multi, por exemplo, fisioterapeuta, muitas vezes o Fábio ele vai focar em um determinado paciente no ganho de massa muscular. Mas sem a nutrição adequada, ele não vai ter resposta. Então, imagina um idoso que foi para o hospital, ficou acamado por um tempo, 10 dias acamado, gente, o que ele perde de massa muscular é absurdo.
Não adianta eu colocar ele para fazer atividade física se eu não der uma refeição adequada para ele, não vai ter resposta. Mas como a refeição adequada, a atividade física adequada, ele volta a andar. Então, muitas vezes, a gente entra na reabilitação com a equipe multi, a pessoa volta a andar. Muitas vezes o que ele vai focar na pessoa, às vezes é na flexibilidade, às vezes o idoso está numa situação acamada, como é que você vai dar um banho? Como é que você vai trocar uma roupa? Ele está ficando na posição já mais de flexão, por exemplo. Então, o fisioterapeuta tem esse olhar de ver o que ele precisa trabalhar em cada pessoa. E mais importante, ele trabalha de uma forma a não provocar lesão. Porque muitas vezes, a depender do tipo de atividade física, do tipo de carga que você põe, você lesiona a pessoa. E o idoso se recupera com mais dificuldade. Então, aqui no grupo, o que a gente faz a gente avalia aquele idoso, ele chega, ele tem que ser avaliado. E o tratamento tem que ser individualizado. Então, até as atividades em grupo tem que ser para aquele perfil, porque senão eu coloco aquela pessoa numa situação de risco. A depender da atividade que você coloca a pessoa para fazer, e às vezes o idoso ele não se dá conta da limitação. Então, por isso que às vezes o idoso cai e ele fala assim, não, mas é porque eu tropecei. Ele não vai falar, olha, realmente me faltou equilíbrio. Não, é porque estava meio escuro. E não porque a perna bambeou ali e do nada ele caiu. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade e tem que individualizar, porque para o idoso não dá para ser receita de bolo. Aquilo de ir para academia, todo mundo fazer a mesma série, para o idoso não funciona. E assim, com esses profissionais que a gente tem um privilégio de trabalhar, eu sou super fã da 3ID, porque eles têm um olhar realmente muito detalhado para o idoso, eles conseguem trabalhar no sentido de manter a saúde. Então, o trabalho que a gente faz é você tá bem, você precisa de fisioterapia. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu não preciso, porque eu estou bem. É por isso que você precisa, para você continuar bem. A gente quer que você continue bem. Porque muitas vezes, num acidente ou uma queda, você não consegue recuperar mais aquele estado funcional. Então, o que a gente quer é que a pessoa continue bem. Mas é difícil a pessoa enxergar que ela precisa se manter bem através de um tratamento que na cabeça dela ela ainda não precisa. Fábio, aproveitando, a doutora falou de equilíbrio, esse é um ponto importante também, né? Quando a gente está pensando nessa parte de fisioterapia, às vezes de reabilitação mesmo, e é um problema para os idosos também o equilíbrio. Com certeza, né? Primeiro que o sistema de equilíbrio nosso, né, ele acontece, né, com a integração de outros sistemas, né, tanto da parte musculoesquelética, a questão visual influencia muito na questão do equilíbrio, o próprio sistema vestibular, né, do labirinto, que ajusta o nosso corpo no espaço, né. Então, o equilíbrio nosso e do idoso, obviamente, né, depende desses fatores. Na fisioterapia, a gente trabalha muito, consegue muito atingir essa parte muscular, né, também, e treinos de equilíbrios também, né. Então, é fundamental um treino de equilíbrio no idoso, primeiro de forma preventiva, porque com o envelhecimento corporal, esses sistemas também envelhecidos não vão estar atuando da mesma forma, né, que um adulto jovem. Então, precisa de forma preventiva, e uma vez que esse idoso já tem uma fragilidade, já tem algum déficit maior nesses sistemas, aí que esse treino, então, precisa ser ainda mais intensificado, né? Para prevenir mesmo, né? A gente sabe das consequências do desequilíbrio, né? Aí quedas é o fator mais importante, né? Que mais acontece decorrente disso, né? Ou seja, tem um exercício próprio até para prevenção de queda, né? Isso é importante também. É importante, na verdade não existe um exercício, né, um único exercício que previne queda, né? A gente falou muito da parte muscular, está tudo integrado, né? Então não tem como você fazer só um treino de equilíbrio específico. Tem a modalidade de exercícios de equilíbrio que vão ajudar para prevenir queda, mas precisa também trabalhar a parte muscular, né? Então, ver o idoso como um todo. E muito além disso, avaliar em que situações que esse idoso cai, por exemplo, onde que ele tem desequilíbrio, para a gente entender onde atuar da melhor forma. Esse é o Fábio Alcântara, fisioterapeuta, com a gente aqui ao vivo na Band News FM. Eu quero agradecer aqui pela sua participação, pela sua presença. Eu quem agradeço. Doutora Mariana Obrigado. Rubac segue com a gente, diretora aqui da Altevita. A gente vai fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, Leandro, com mais uma convidada e com novas informações para o nosso ouvinte. De volta com o nosso estúdio avançado Band News FM, ao vivo aqui da Altevita. Aqui, nós estamos aqui no Lago Sul, né? Falei aqui no bloco anterior, a gente está com essa vista maravilhosa aqui. Olha, eu olho para a minha direita, tem um lago, eu olho para cá, tem um lago. Uma calma, tranquilidade. A gente está aqui falando de envelhecimento saudável e também de cuidados multidisciplinares. Está comigo aqui a doutora Mariana Rubac, que é diretora do Grupo Altevita. Está com a gente agora nesse bloco a Renata Zonta, que é psicóloga. Renata, bem-vinda à Band News FM, boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite.
E estou muito feliz de poder contribuir aqui para esse momento. É isso. Eu começo falando aqui que entre os 10 países com melhores, digamos que qualidade de vida, 5 são europeus, é uma pesquisa do Banco Mundial, mas eu trouxe pela curiosidade. Suíça, a média de vida é de 83,6 anos. A Espanha, 83,3. Itália, 83,2. O Brasil não está ficando atrás não, né? Porque já chegamos a 80 anos aí, então a expectativa de vida tem aumentado e as pesquisas todas têm mostrado isso. A gente até já falou disso aqui, né, doutora Mariana, dessa tendência que o Brasil está seguindo, na verdade, uma tendência mundial, né? Não é só o Brasil que está nessa tendência de envelhecimento da população. O mundo está envelhecendo. O Brasil, ele está tendo um envelhecimento muito acelerado. Então, o que aconteceu nos países da Europa em 50, 70 anos, está acontecendo em 20 anos no Brasil. A gente precisa se preparar para o envelhecimento, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista emocional. Muito em breve, nós vamos ter mais idosos do que jovens. Então, a gente vai ser, de fato, um país envelhecido. E a gente precisa se preparar para isso. Então, a tendência mundial é envelhecer e a gente precisa pensar nisso. Como é que a gente vai estar daqui a um tempo, né? Eu vou estar velhinha, quem vai cuidar de mim? E em que mundo eu vou viver? Então, o que a gente está fazendo agora, a gente vai usufruir lá na frente, porque ou a gente vai envelhecer ou a gente vai morrer mais cedo. Morrer mais cedo acho que não é uma boa opção, é melhor envelhecer. Então, a gente precisa preparar o mundo em que a gente vai viver quando a gente estiver velhinho, né? Opção 2, né, doutora? Opção 2 é melhor. Leandro, você me permite, só para emendar aqui já com a Renata, perguntando, Renata, e aí nessa perspectiva, como é que vai estar a cabeça desse idoso? A saúde mental é fundamental, não é? Isso, a saúde mental é uma grande contribuição para a qualidade de vida. Se a gente não pensa de como a gente quer cuidar e gerenciar as nossas emoções, né, o estresse do dia a dia, porque a gente vive numa sociedade que tem altos estímulos a todo tempo. Então, o estresse é algo frequente, né? Os níveis de ansiedade também. A gente hoje em dia fala assim, eu sou ansioso. Ansiedade todos nós temos, mas a grande questão é qual é o nível dessa ansiedade e quais são os prejuízos que essa ansiedade está trazendo. Então, quando a gente fala assim, de qualidade de vida da parte emocional, a gente pensa já previamente, conduzir, aprender a gerenciar, aprender a se perceber, aprender a pensar o que me traz uma qualidade assim, naquele momento, né, que eu estou com algum prejuízo emocional. Eu estou passando por uma situação difícil, como eu posso ter uma válvula de escape? A quem eu posso recorrer? Né? Quais são as estratégias que eu posso utilizar para lidar melhor com isso? Então, hoje em dia a gente fala muito, né, novo esse termo, mas é importante falar, a gente fala muito sobre check-up psicológico. O que é o check-up psicológico? É exatamente isso. Primeiramente, a pessoa se perceber, realmente eu não estou legal. Hoje eu estou mais ansioso, eu estou mais estressado. Porque quando a gente fala de envelhecimento, não é só na terceira idade. A gente fala de um processo. E se a gente inicia isso antes, né, fazendo essa autopercepção, na terceira idade a gente vai ter uma melhor observação do eu e um melhor cuidado também da parte emocional. Então o check-up psicológico, ele primeiro é quando a gente se autoavalia e também quando a gente recorre a um profissional também, né, para trazer algumas angústias, alguns anseios, algumas mudanças, né? Eu percebi que a minha memória está falhando, a minha concentração está prejudicada. Então a gente tem sim hoje esse apoio do psicólogo para ter esse olhar do check-up psicológico. Ou seja, Renata, esses são alguns sinais, por exemplo, que a família deve procurar um profissional, né? Esses que você destacou, às vezes a memória não é a mesma, né? Tem alguma dificuldade de lembrar de algumas pessoas. Ou seja, esses são alguns sinais que, ou de repente, procurar um profissional para trabalhar a saúde mental também é importante na fase idosa da vida? Sim, esses são sinais clássicos, né, da parte emocional, como a gente falou, memória, atenção, concentração, humor, né, que a gente tem muito na terceira idade, essa alteração do humor, a questão do sono também, que pode trazer esse prejuízo cognitivo. São aspectos esses que a gente está falando aqui da parte das funções cognitivas. Então, a família é algo mais fácil para a família perceber. Mas também a gente tem outras características que a gente chama que são fatores de risco, né, que a família também pode evidenciar. É quando aquele idoso está com isolamento, um isolamento social que a gente chama, ele não quer conversar, não quer interagir, perdeu o interesse nas atividades que ele habitualmente, né, faz, executa. A parte alimentar também que começa a ter alguns prejuízos, né, ou excesso, ou a falta mesmo do apetite. Então, são esses fatores todos que a gente chama de fatores de risco que a família pode, sim,
observar e conduzir também ao psicólogo, a um profissional, ao geriatra, para a gente fazer essa avaliação conjunta. Vou perguntar aqui para a doutora Mariana, é importante, a gente falou desse atendimento multidisciplinar, falamos já da parte da nutrição, falamos da fisioterapia, e essa parte emocional também, né? Esse é um cuidado que vocês aqui na Altevita têm que ter, porque, como a senhora falou, isso acaba afetando todas as outras áreas de atuação nesse atendimento do idoso, não é? A parte emocional, ela é fundamental. Então, a gente estava falando sobre os pilares. Então, a parte de alimentação, atividade física, sono e a parte de relacionamentos. Os relacionamentos são fundamentais na vida de todas as pessoas. Nós somos seres que se relacionam, né? A gente precisa, de fato, estar em sociedade e o convívio. E tem estudos que mostram que a rede de amigos, rede de apoio, ela protege o cérebro, inclusive de demências, de síndromes demenciais. Então, isso ficou para a gente muito evidente na pandemia, porque as pessoas foram forçadas ao isolamento. Então, houve muito caso de demência que realmente começou na pandemia pelo isolamento social. A gente realmente precisa ter atenção. Muitas vezes a gente negligencia isso. Né? Nesse mundo corrido que a gente vive, o dia a dia, a gente às vezes nem se permite ficar à toa, a gente não se permite ter momentos de lazer, a gente não se permite sair com os amigos, né? Curtir momentos ali que a sua cabeça está livre. Mas a gente precisa. E você precisa também se conhecer. Qual é o meu limite? Muitas vezes a gente chega no limite e extrapola o limite. Então, realmente precisa entender qual é o seu limite. O envelhecimento, ele vem com algumas perdas. Não é fácil. Muitas vezes é difícil lidar com aquelas perdas. Às vezes é uma aposentadoria que a pessoa não desejava. Às vezes ela precisa de mudar da sua cidade para ficar perto da família, porque precisa de um apoio maior. Então, essa fase é uma fase delicada. A pessoa precisa saber gerenciar e muitas vezes ela precisa ressignificar a vida. Então, a gente muitas vezes não pensa em como a gente vai estar aos 60, aos 70, aos 80. É preciso pensar em como a vida vai estar, para a gente ressignificar a vida e para a gente aceitar essas mudanças que virão. É isso, gente, o papo está muito bom, né? Mas o nosso tempo, infelizmente, já acabou. Quero agradecer Passa mais uma vez. Demais, hein, Cláudio? Passa rápido. Doutora Mariana Rubac, diretora aqui da Altevita, nos recebendo mais uma vez. Agradecer aqui pela acolhida e pela recepção. Obrigada, é sempre um privilégio estar com vocês. Muito obrigada por estar aqui conosco de novo. Renata, obrigado pela presença também. Opa, desculpa. Eu agradeço mais uma vez. É importante que a gente tenha, aproveitar esse momento, né, para dizer que a gente tem essa percepção sobre o olhar psicológico, né, a parte emocional, e o envelhecimento ele está totalmente ligado a isso. Então, é mais um fator importante para a gente cuidar. Obrigada. É isso, agradecer toda a equipe aqui que nos ajudou, também a nossa equipe no estúdio. Leandro, finalzinho aqui no nosso estúdio avançado. É isso, obrigado mais uma vez aí a todo o grupo Altevita e todo mundo que participou de mais um grande jornal aqui com a gente. Tchau. Tchau, até mais.